Bora, professor. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Semana Interdisciplinar da Saúde da Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial. Hoje, na minha palestra, eu vou abordar as características do coronavírus, especificamente do SARS-CoV-2, que é o vírus que está causando a Covid-19. Para quem não me conhece, eu sou o professor Heitor Borali, sou biólogo, trabalho na Universidade Anhanguera de São Paulo já há cerca de 8 anos e agradeço imensamente a confiança que a universidade depositou em mim, juntamente com os coordenadores, professora Alessandra, professora Flávia, professora Maria, que me convidaram para palestrar nessa semana de saúde. E, pessoal, a gente vai combinar algumas regrinhas aqui na palestra, tá? Então, vocês têm o chat para mandar perguntas para mim. Vocês também poderão abrir os microfones ao final da palestra para fazer perguntas, tá? Evitem abrir o microfone durante a palestra, anotem aí a pergunta no papel e no final da palestra eu deixo um tempo para a gente discutir essas perguntas. Mas quem já quiser ir colocando perguntas no chat, fique à vontade. Bom, temos 23 pessoas agora na nossa sala de palestra, são 11 horas e 7 minutos, então vamos falar efetivamente da Covid-19, do coronavírus. Bom, pessoal, essa palestra está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada posteriormente na plataforma YouTube. Vocês vão poder assisti-las quantas vezes vocês quiserem e compartilhar também para que a gente leve essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Bom, vamos começar falando da Covid-19, né? O que é a Covid-19 que tanto a gente está passando hoje em dia? Bom, a Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus e ela ficou conhecida como Covid-19 devido à abreviatura da designação da doença em inglês, Coronavirus Disease, que está trazendo para a gente aí a situação pandêmica atual. A Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus do subtipo SARS-CoV-2, que é esse que vocês estão vendo aqui no lado direito da tela de vocês. Nós vamos falar um pouquinho desse vírus hoje, só que para a gente entender o coronavírus, o SARS-CoV-2, nós precisamos relembrar algumas características de uma forma geral dos vírus. Quem são os vírus, pessoal? Os vírus, eles são agentes infecciosos não celulados, também chamados então de acelulares. Eles não possuem células. Para que eles consigam se reproduzir, para que eles possam trazer todos os prejuízos que a gente conhece de um vírus, eles precisam infectar uma célula. Os vírus, de uma maneira geral, são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Fora de uma célula viva, eles são agentes inertes. Dentro de uma célula, eles acabam escravizando essa célula, obrigando essa célula a executar as suas atividades metabólicas, já que ele não consegue ter um metabolismo próprio. Os vírus, de uma forma geral, eles são agentes de estrutura bem simples. Eles possuem um envoltório externo de origem proteica, chamado capsídeo. Esse envoltório externo, ele tem uma finalidade básica: proteger o material genético que está dentro dessa cápsula de proteínas. O material genético pode ser o DNA ou o RNA. Alguns vírus possuem o material genético do tipo ácido desoxirribonucleico, DNA, outros apresentam somente o ácido ribonucleico, o RNA. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o coronavírus. Bom, alguns vírus, além dessa cápsula de proteínas envolvendo o material genético, podem apresentar um envelope lipídico sobre a cápsula de proteínas, um envoltório externo que reveste toda a cápsula de proteínas. Esse envoltório de origem gordurosa, ele deriva de membranas celulares. Ele é análogo às membranas celulares,
podendo efetivamente facilitar a adesão do vírus sobre uma célula viva. Os vírus de DNA podem ter o DNA instituído por uma fita dupla ou uma fita simples, assim como os vírus de RNA. Os vírus eles só conseguem se multiplicar dentro de células vivas, porque eles precisam usar toda a maquinaria de síntese proteica das células para se multiplicarem. Então, os vírus vão utilizar os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, vão muitas vezes utilizar todo o maquinário nuclear de uma célula viva para conseguirem se multiplicar. Lembrem, os vírus são agentes infecciosos não celulares, eles não possuem células, não possuindo também metabolismo próprio, precisam utilizar o metabolismo de outro organismo para conseguir efetivamente se multiplicar. Consideramos os vírus seres vivos, organismos com vida. Aconteceu uma polêmica, não só na internet, mas em alguns veículos de mídia nas últimas semanas, que até alguns alunos trouxeram isso para mim, de muitos apresentadores de telejornal falando que o vírus da Covid-19 era um ser vivo extremamente inteligente. Na verdade, pessoal, nós não consideramos efetivamente os vírus sendo organismos vivos, porque a ciência define a vida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas, material genético, constantes dentro de uma célula. Como os vírus não apresentam a estrutura celular, eles não são considerados por muitos cientistas seres vivos. A vida é determinada pela unidade funcional celular, tá? Então, como os vírus não têm célula, não podem ser considerados efetivamente seres vivos. Os vírus eles só ganharão metabolismo quando infectam uma célula viva, quando eles conseguem penetrar numa célula de um hospedeiro e, a partir dessa penetração, obrigar a célula do hospedeiro a reproduzi-lo constantemente. Fora da célula do hospedeiro, não apresenta metabolismo, tá? Muitos cientistas debatem muito essa questão sobre os vírus serem ou não organismos vivos, mas a gente ainda defende que, saindo de uma célula viva, fora da célula, em um ambiente, o vírus, por não apresentar estrutura celular e não apresentar metabolismo, não pode ser considerado vivo. Ele é um agente inerte fora do corpo. Os vírus, eles apresentam uma estrutura viral básica. Como eu tinha falado para vocês conseguem perceber aqui, que os vírus, eles têm diversas formas geométricas, diversas morfologias, podendo ser helicoidais, como essa que está à esquerda do vídeo de vocês, essa forma um pouco tubular, a fórmula poliédrica ou icosaédrica, que está ao lado. Temos os vírus complexos, como esse bacteriófago que está à direita do vídeo, mas basicamente a estrutura viral ela é composta do material genético, o ácido nucleico, e o capsídeo proteico, a cápsula de proteínas formadas por essas esferas que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de capsômeros. O conjunto de material genético com o capsídeo, nós temos, então, uma partícula viral completa, chamada de vírion. Essa partícula viral completa, ela conseguirá infectar uma célula e obrigar essa célula que está o hospedando a produzir inúmeras cópias desse vírus. Lembrando que eu tenho vírus que podem estar acompanhados de um envelope gorduroso acima desse capsídeo, como o vírus da gripe, que vocês veem aqui mais ou menos no centro do slide. Ele apresenta esse envelope lipídico e outros vírus não têm um envelope lipídico, tá? Mas os vírus, eles apresentam diversos formatos, diversas morfologias. A gente pode classificar os vírus em dois grandes grupos: os envelopados, que apresentam um envelope lipídico, e os vírus não envelopados,
que não vão apresentar o envelope de lipídios acima do capsídeo. O grupo dos vírus envelopados, no qual o SARS-CoV-2 pertence, esse envelope ele é produzido pelas células do hospedeiro e quando o vírus ele é reproduzido dentro da célula do hospedeiro e ele é excretado, colocado para o meio de fora dessa célula, ele acaba retendo uma pequena parcela da membrana plasmática da célula. Então, quando o vírus é exocitado da célula hospedeira, ele ganha esse envelope. O SARS-CoV-2, o nosso coronavírus, ele possui envelope lipídico. E esse envelope tem natureza membranosa. Ele vem da membrana plasmática de células que esse vírus já contaminou. Vale lembrar que o envelope, por ser formado de estrutura da membrana plasmática, os fosfolipídios com as proteínas inseridas, ele acaba facilitando muito mais a adesão desse vírus a uma célula saudável para poder contaminar essa célula, do que um vírus que não apresenta o envelope. Os vírus envelopados, eles conseguem efetivamente adensar sobre células saudáveis para penetrar nessas células com mais facilidade. Os vírus não envelopados, lembrem, são aqueles só formados de capsídio e material genético. Também são conhecidos como vírus nus. O caso do SARS-CoV-2, o nosso atual coronavírus, ele é um vírus com envelope, tá? Então aqui a gente pega, por exemplo, o vírus da gripe, que é um vírus envelopado, assim como o vírus SARS-CoV-2 que a gente está comentando. Outros vírus, como a gente tem aqui o adenovírus e o vírus do mosaico do tabaco, não apresentam o envelope lipídico. Pessoal, os vírus, por serem agentes infecciosos que dependem de células vivas para se multiplicar, eles podem atingir praticamente todos os seres vivos. Um vírus ele pode penetrar em uma célula animal, em uma célula vegetal, em uma célula bacteriana, em um fungo ou até mesmo em um protozoário. E lembrem, o vírus no ambiente ele é somente uma partícula com potencial de infecção. É uma partícula infecciosa acelular inerte. Quando ele entra em uma célula viva, ele acaba escravizando, entre aspas, essa célula, fazendo com que essa célula faça cópias desse vírus constantemente para garantir que novas células possam ser contaminadas. Vale lembrar, quando a gente fala dos vírus que atingem as células animais, eles podem atingir as células humanas ou de quaisquer outros animais. Existem vírus que conseguem atingir ao mesmo tempo um organismo animal e o ser humano, trazendo para a gente uma doença conhecida como doença zoofílica ou zoonótica, em que eu tenho o mesmo vírus atingindo ser humano e alguns grupos animais. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os vírus, de uma maneira geral, vamos falar do famoso coronavírus SARS-CoV-2. Bom, galera, os coronavírus, eles são conhecidos já de longa data dos seres humanos. Já há um bom tempo, nós efetivamente pesquisamos os coronavírus. Os coronavírus, eles são um grupo de vírus que apresentam RNA como material genético. Esse RNA está sob a forma de fita simples dentro do capsídeo de proteínas e esses vírus são envelopados. Aqui do lado direito da tela de vocês, vocês conseguem perceber bem a estrutura do coronavírus. Esse envelope lipídico está acima da cápsula de proteínas que está protegendo o material genético. Os coronavírus,
eles foram conhecidos em pesquisas a partir dos anos 1960. Então, desde a década de 60, nós falamos bastante sobre os coronavírus. Eles pertencem à família viral Coronaviridae, subfamília Orthocoronavirini, e a ordem Nidoviralis. Então, nós temos a família Coronaviridae, a subfamília Orthocoronavirini e ordem Nidoviralis. Esses vírus, eles não são vírus somente de seres humanos. Os coronavírus podem atingir tanto seres humanos quanto outros animais. São vírus que têm uma predileção pela célula animal. Quando o coronavírus do tipo SARS-CoV-2 penetra na célula humana, ele vai ter preferência por alguns tipos de células no nosso corpo. O SARS-CoV-2, ele vai utilizar um receptor de membrana celular chamado de ECA2, que está presente principalmente nas células dos nossos pulmões, células do coração e dos rins. Então, o vírus, assim que você entrar em contato com ele, ele pode ser absorvido pela mucosa nasal, pela mucosa oral e chegar nos pulmões, que contém bastante receptores do tipo ECA2, nos rins ou até mesmo no coração. E utilizar essas células pulmonares, cardíacas e renais para se reproduzir, obrigando essas células, então, a fazerem cópias, milhares e milhares de cópias desses vírus dentro do nosso corpo. Bom, a maioria das pessoas acaba se infectando com algum tipo de coronavírus comum ao longo da vida. Nós temos uma série de coronavírus que podem infectar os seres humanos e também, como eu falei, animais, incluindo animais silvestres, animais de estimação. Então, algumas vezes, nós acabamos entrando em contato com algum tipo de coronavírus. Vale lembrar que os coronavírus, de um modo geral, eles causam infecções respiratórias de brandas a graves e geralmente de curta duração. Duram aí algumas semanas, cerca de 2 a 4 semanas. Os coronavírus mais importantes que nós temos ao longo da história puderam ser reconhecidos pelo potencial de causar doenças graves. Lembra que eu falei que existem vários coronavírus e alguns podem causar doenças brandas a graves. Aqueles que mais nós conhecemos são os causadores das doenças mais graves, as pneumonias atípicas graves. Nós temos, por exemplo, os vírus do tipo SARS e os vírus que causaram a MERS, responsáveis pelos nossos primeiros conhecimentos sobre o coronavírus. A pneumonia atípica grave, conhecida como SARS, que atingiu o mundo por volta de 2002, foi causada por um tipo de coronavírus, por um tipo de SARS-CoV, tá? E atualmente o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, está causando a pandemia de 2019 e 2020. Então, em 2002, nós tivemos um primeiro conhecimento bem grande de um coronavírus com potencial pandêmico. Pandemia é um nome dado a uma doença que pode se espalhar para o mundo inteiro e rapidamente. A síndrome respiratória aguda grave, que ficou conhecida pela sigla SARS, foi identificada em 2002 inicialmente na China, saiu da China e foi atingindo outros continentes. Tivemos cerca de 8.000 pessoas acometidas com a SARS gravemente e uma taxa de mortalidade de cerca de 9,6%. Então, de todas as pessoas que foram atingidas e acometidas pelo vírus da SARS, 9,6% chegaram a óbito. Em 2012, um outro vírus da família Coronaviridae começou a causar um problema de saúde, que foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, conhecida como MERS.
Identificada inicialmente em morcegos, camelos e seres humanos, essa infecção teve início na Arábia Saudita e atingiu uma grande quantidade de países asiáticos. Também tivemos relato de MERS em outros continentes, principalmente associados a pessoas que viajaram para as regiões do Oriente Médio e regiões da Ásia que estavam com picos de MERS, levaram esse vírus para outras áreas do globo. A MERS, em 2012, atingiu cerca de 2.000 pessoas pelo mundo e a taxa de mortalidade foi muito maior. De todas as pessoas atingidas, cerca de 35% vieram a óbito. E atualmente, entre 2019 e 2020, nós estamos agora com a Covid-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2. A Covid-19, embora ela tenha atingido uma grande parte da população de todos os continentes, ainda não se estimou com certeza a taxa de mortalidade, porque nós ainda estamos passando pela pandemia. Então a gente não consegue dizer quantos por cento da população irão efetivamente morrer. Mas, por enquanto, a pandemia de Covid-19 tem uma taxa de mortalidade muito menor do que a taxa de mortalidade que nós tivemos em porcentagem da MERS, tá bom? Bom, falando então dos coronavírus, eu falei para vocês que são muitos coronavírus. Os coronavírus, eles, como eu tinha comentado, pertencem à família Coronaviridae. Nós temos dentro da família Coronaviridae 5 gêneros de coronavírus e aproximadamente 40 espécies virais. Os coronavírus, eles são conhecidos por infectar animais e humanos, tendo infecções brandas, moderadas e severas. Os hospedeiros naturais do coronavírus são originalmente indivíduos silvestres, são organismos silvestres. O ser humano, ele é conhecido como um hospedeiro intermediário. Ele é uma espécie que pode se contaminar com os coronavírus, porém, a contaminação, nós acabamos desenvolvendo os anticorpos para ele e nós não reservamos esse vírus no nosso corpo. Mas vejam, ao longo da história humana e história epidemiológica, nós tivemos várias vezes o conhecimento de coronavírus. Então, de 1960 a 2002, nós tivemos algumas síndromes gripais moderadas causadas por coronavírus, atingindo animais silvestres e ocasionalmente seres humanos. Dentre os animais silvestres, alpacas, morcegos, bovinos e roedores. Em 2003, nós tivemos um surto de SARS-CoV, o primeiro SARS-CoV, que causou a síndrome respiratória aguda grave de 2002 a 2003, a SARS, em que tivemos hospedeiros animais, morcegos, tivemos também hospedeiros domiciliares, animais tidos como animais de estimação e seres humanos. Em 2004, nós tivemos uma bronquiolite moderada transmitida de morcegos para seres humanos, também por vírus da família Coronaviridae. 2005, tivemos uma síndrome respiratória moderada transmitida de roedores para seres humanos. Em 2012, tivemos a MERS-CoV, síndrome respiratória do Oriente Médio, passando de morcegos para camelos e dromedários e seres humanos. E atualmente, 2019 e 2020, temos a Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2. Atualmente, essa pandemia é classificada como moderada, mas a gente ainda não sabe se ela continuará com essa classificação. Não falamos que a Covid-19 é branda, porque a gente tem realmente muitos sintomas severos e temos uma grande chance de mortalidade, porém, nós não podemos afirmar que ela é grave ainda. Por enquanto, ela se comporta como uma síndrome moderada.
Nós não podemos afirmar que ela é grave, porque nós não passamos ainda a pandemia para termos efetivamente os dados de todos os países unidos e calcularmos a taxa de mortalidade dessas pessoas. Mas, por enquanto, a nossa taxa de mortalidade é menor do que a que tivemos em 2012. Então, vejam que ao longo da história, o coronavírus vem infectando os seres humanos sempre numa característica zoonótica, passando de um animal para o homem. Lembrando, os animais domésticos não conseguem transmitir a Covid-19, não conseguem transmitir o SARS-CoV-2, tá? Diferente do que nós tínhamos lá no SARS-CoV-1, que alguns animais domésticos, principalmente felinos, conseguiam transmitir. Agora, SARS-CoV-2, não. Possivelmente, esse vírus ele estava em animais silvestres que o ser humano acabou entrando em contato. Bom, e essa transmissão do SARS-CoV-2 se deu como? Como esse vírus efetivamente conseguiu chegar no ser humano? Ele foi transmitido para o ser humano através de uma transmissão zoonótica, de uma transmissão animal. O contato do ser humano com animais infectados propiciou com que o vírus se adaptasse ao organismo humano e utilizasse a maquinaria da célula humana para se reproduzir. Atualmente, as contaminações de coronavírus não acontecem diretamente de animais silvestres contaminados para o ser humano. Atualmente, o vírus ele já está conseguindo passar de um ser humano para outro, então eu tenho uma infecção atual interhumana, foi isso que propiciou a pandemia para a gente, e não só contato direto pode transmitir o SARS-CoV-2, mas eu posso adquirir o SARS-CoV-2 através do contato com secreções de uma pessoa contaminada, gotículas de saliva, perdigotos, objetos contaminados e até mesmo ar contaminado pelas gotículas de saliva de uma pessoa que foi exposta ao vírus. Vale lembrar que todas as características do vírus indicam que ele é menos transmissível do que o vírus da gripe, do que o vírus influenza. Nós estamos aqui no Brasil chegando no inverno, estamos no finalzinho do outono, estamos chegando na época de influenza. Precisamos efetivamente nos vacinarmos contra a influenza, já que ela tem uma alta transmissibilidade, mas a vacina contra a influenza não impede as chances de você ter o coronavírus, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a transmissibilidade do vírus da gripe ele é muito maior do que a transmissibilidade do coronavírus, por enquanto, lembrando que nós estamos estudando esse vírus à medida que a pandemia avança. Uma vez que você está contaminado com esse vírus, nós temos um período de incubação viral que pode levar até 14 dias, que é aquele período em que o vírus está se adaptando às células do seu corpo para começar a se reproduzir e trazer sintomas. O vírus ele pode ficar viável por cerca de 9 dias sob superfícies. Por isso é tão importante a gente higienizar superfícies como piso, bancadas, maçanetas de porta, chaves de carro e toda a superfície que você tenha na sua casa. Ele pode sobreviver cerca de 9 dias sobre as superfícies. Uma vez contaminado, o quadro é de febre, tosse, falta de ar, podendo ser uma falta de ar moderada a grave, levando o indivíduo a ser hospitalizado, precisando de ventilação mecânica. Vale lembrar que uma característica da contaminação do SARS-CoV-2 é a perda de olfato e paladar, mas isso não acontece em 100% dos casos. E o quadro ele evolui inicialmente como uma gripe bem forte. O período de incubação, como eu falei, pode ser de cerca de 14 dias, mais ou menos 2 semanas aí, para aparecerem os sintomas. No entanto, o coronavírus está trazendo para a gente uma característica bem interessante. Nós temos uma parcela das pessoas que acabam se tornando hospedeiros doentes,
que manifestam os sintomas da Covid-19. Mas eu tenho uma grande parte dos indivíduos que são hospedeiros assintomáticos, são somente portadores do vírus. É muito fácil nós identificarmos uma pessoa doente. Ela tem esses sintomas característicos da Covid-19. E essa pessoa é levada, caso necessário, para atendimento hospitalar. Se ela não estiver com sintomas graves, ela pode ficar em isolamento em casa, não tem problema nenhum. O grande problema da transmissibilidade do coronavírus é que eu tenho muitas pessoas que já se expuseram ao SARS-CoV-2, não desenvolveram sintomas, e eu não tenho como identificar essas pessoas facilmente. Eu não tenho sintoma nenhum atualmente e eu posso estar portando o SARS-CoV-2 agora. E enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou deixando todo o ambiente da minha casa contaminado pelas minhas gotículas de saliva. Por isso é tão importante, pessoal, nós seguirmos o isolamento social. O processo de isolamento social, que a gente chama vulgarmente de quarentena, ele é um processo muito antigo para controle de doenças disseminadas de maneira facilitada. Eu preciso isolar, claro, os doentes, porque eles estão efetivamente com uma maior chance de transmitir o vírus para outros indivíduos, mas eu também preciso isolar os possíveis portadores. Eu não sei se uma pessoa já entrou em contato com o vírus só olhando para ela se ela não tiver sintoma nenhum. Então, muitas vezes, algumas medidas como aferição de temperatura é interessante? É interessante. Mas muitas vezes o indivíduo vai estar com coronavírus e não vai ter febre. Por isso a gente insiste tanto nas medidas de prevenção de contaminação, como o isolamento social, o uso de máscaras, a higienização de superfícies e assim por diante. Porque você mesmo pode estar portando o vírus e não saber. E sim, os portadores assintomáticos transmitem o coronavírus. Então eu posso não ter sintoma nenhum e estar transmitindo o vírus para todo mundo que entra em contato comigo ou com as minhas secreções. Daí a importância de nós seguirmos os cuidados básicos e universais para evitar as infecções de caráter viral e respiratório. Então, evitar o contato com as pessoas que possuem os sintomas é essencial. Uma pessoa que está apresentando os sintomas da Covid-19 precisa tomar um grande cuidado para evitar a contaminação de outros indivíduos. Evite entrar em contato com pessoas que estejam manifestando sintomas. Higienize com frequência as mãos e as superfícies no qual você entra em contato. E higienizar as mãos não é simplesmente passar as mãos embaixo da água. Não, é seguir o protocolo de higienização de mãos previsto pela Anvisa, pela OMS, é higienizar bem entre os dedos, na região abaixo da unha, palma, dorso, para garantir que efetivamente você retire qualquer tipo de vírus que possa estar ali. E olha que interessante, por que a higienização de mãos ela é tão eficiente? As mãos elas são responsáveis por 90% das nossas contaminações. Sejam contaminações virais ou bacterianas, a mão é o instrumento que mais a gente utiliza todos os dias e frequentemente nós acabamos levando a mão em contato à boca, em contato aos olhos ou até mesmo à mucosa nasal ou a objetos e alimentos. Vale lembrar que a higienização das superfícies e das mãos com água, sabão ou até mesmo alguns agentes antissépticos, como é o caso do álcool gel a 70%, são eficientes para o combate do coronavírus, porque o coronavírus ele é um vírus envelopado. O sabão e o álcool são agentes que retiram a gordura. Quando você lava a sua louça, você usa detergente para quê? Para remover o resíduo gorduroso. O vírus SARS-CoV-2 tem uma membrana oleosa, tem uma membrana lipídica. Se você destrói esse envelope, o vírus perde a chance de infectar as nossas células. Esse envelope é usado para o processo de ancoragem, em que o vírus irá
literalmente se ligar à membrana plasmática das nossas células. Por isso é tão importante a gente higienizar as mãos. Vale lembrar que se você tiver alguns sintomas, como tosse ou espirro, cubra a boca ao tossir e ao espirrar, mas não com a mão. Utilize cotovelo, antebraço, tá? Não utilize a mão para você não contaminar. Nesse momento, evite também utilizar as mãos para cumprimentar outras pessoas. Se você estiver com coriza, use lenços de papel descartáveis, descarte esses lenços em um recipiente adequado, preferencialmente com isolamento plástico, e identifique esse descarte com uma caneta permanente como material contaminado, para que a gente possa lembrar de descartar isso da forma correta. A mesma coisa com máscaras. Nós não estamos utilizando diretamente máscaras descartáveis. As máscaras descartáveis devem ser utilizadas pelos profissionais de saúde agora. Mas caso você tenha máscaras descartáveis em casa e vá utilizá-las, no momento da troca, coloque dentro de uma sacolinha plástica e escreva máscara contaminada, para que os nossos coletores de resíduos também não se contaminem nesse processo. E claro, cumpra o isolamento social sem exceções. Ah, mas eu preciso ir até o cabeleireiro. É mais importante a sua vida do que a beleza do seu cabelo. Eu preciso ir até a manicure. É mais importante a sua vida e das pessoas que você ama do que uma unha bonita. Lembrem, o isolamento social, ele existe para que a gente impeça que o vírus encontre hospedeiros suscetíveis. Se nós impedirmos que o vírus encontre hospedeiros suscetíveis, a chance de nós diminuirmos a curva de contaminação é muito maior. Mantenha sempre os ambientes da sua casa arejados. Eu sei que agora a gente está com uma temperatura um pouco mais fria, que a gente tende a ficar sempre mais encolhidinho, com janelas fechadas, mas evite deixar as janelas da sua casa fechada. Você pode ter saído para ir na padaria, para ir numa farmácia, e você trouxe nas suas roupas esse vírus, você trouxe na sua mão esse vírus, e esse vírus pode ter ficado ali no ar. Ou até mesmo você ser um portador assintomático, e as pessoas que estão convivendo com você na sua casa começarem a adoecer, porque você está eliminando os vírus através do ar que você expira, através das suas gotículas de saliva, e mesmo não tendo sintomas, as pessoas da sua casa podem estar suscetíveis a essa contaminação se você deixar o ambiente fechado. Então, sempre deixe os ambientes o mais arejado possíveis. Use máscara, higienize as mãos, cumpra o isolamento social, sem exceção, e só saia de casa se for estritamente necessário. E lembre que muitos dos serviços que nós temos essenciais podem ser feitos através de deliveries atualmente. Outra coisa importante para a gente lembrar é que não existem medicamentos cientificamente comprovados e nem vacinas específicas para o coronavírus até o momento. Pessoal, é importante lembrar que tudo que a gente está estudando sobre o SARS-CoV-2 atualmente são estudos ainda em fase de experimentação, em fase de testes. São estudos ainda especulatórios. Nós estamos estudando a pandemia à medida que a pandemia acontece. Não temos vacina, mas já temos pesquisa para elas. Não temos medicamento específico, mas já temos pesquisas para eles. Por enquanto, a prevenção é a melhor solução. Voltando a falar efetivamente que a qualquer sintoma severo, procure uma unidade de saúde mais próxima e, se for sair de casa, saia com máscara, tampando toda a região das vias aéreas superiores, incluindo nariz e boca. Não adianta ficar só com a máscara na boca, nem só com a máscara no nariz, e muito menos no pescoço, né? Então, pessoal, previna-se. A prevenção é a melhor solução. Vamos tentar achatar a curva da transmissibilidade do coronavírus, porque é um vírus que se comporta de maneira bem eficaz. Lembrem-se que ele vai utilizar células principalmente pulmonares, mas ele pode acabar utilizando células dos rins e do coração também para se multiplicar.
Em caso de dúvidas, vocês podem consultar a plataforma do Ministério da Saúde de coronavírus através do endereço coronavírus.saude.gov.br. Aqui nessa plataforma do Telesus, vocês têm todas as informações do que é a Covid-19, como se faz o diagnóstico, quais serviços de saúde você pode procurar, temos os alertas das fake news, como se proteger, e também temos o Telesus trazendo todo o teste do atendimento virtual à pandemia. Para montar essa palestra, eu usei alguns dados importantes, não só do nosso Ministério da Saúde, mas também do CDC, que é responsável pela pesquisa do coronavírus no continente americano, principalmente na América do Norte. Então, vocês têm aí alguns sites para consulta importantes. Quero agradecer imensamente a presença de vocês na nossa palestra sobre a caracterização do coronavírus. Espero que eu tenha esclarecido alguns dados importantes sobre os vírus para vocês. Muito obrigado, Universidade Anhanguera de São Paulo, Campus Avenida Industrial, pelo convite. Agradeço também aos coordenadores de todos os cursos da saúde pelo convite para eu realizar essa palestra. E qualquer dúvida, vocês podem também me enviar por e-mail heitor.boralli@anhanguera.com. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer questionamento, podem colocar perguntas no chat ou abrir os microfones agora e me fazer as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui da Aureliana, que ela acabou de mandar pelo chat. Ela pergunta o seguinte: a Covid-19 na pessoa assintomática também fica de 1 a 2 semanas. De 1 a 2 semanas aonde, Aureliana? Não dá para. Aqui, pronto, agora subiu a pergunta direto. A Covid-19 na pessoa assintomática também fica de 1 a 2 semanas na pessoa infectada, mesmo ele não tendo sintomas? Ou os anticorpos da pessoa assintomática destroem o vírus antes do tempo de incubação? Vamos ver se eu entendi. Então, efetivamente, você está me perguntando se numa pessoa assintomática, o vírus ele é destruído com um tempo menor do que numa pessoa que apresenta sintomas. Bom, a pessoa assintomática, ela pode ser assintomática por diversos motivos. Um hospedeiro assintomático, ele pode ser assintomático porque o vírus, ele não conseguiu efetivamente se multiplicar em grande quantidade no corpo desse indivíduo, ou porque o indivíduo tem algum tipo de resistência a essa contaminação. Mas mesmo assim, ele vai continuar transmitindo a doença. Por quanto tempo? Infelizmente, a gente ainda não tem esses dados concretos para responder a sua pergunta. Lembra que eu falei que todos os estudos estão acontecendo à medida que a pandemia ocorre. Então, a gente tem estudos somente especulatórios. Uma pessoa assintomática, ela pode transmitir a doença enquanto o vírus estiver ali e eu não tenho anticorpos para neutralizar o vírus. Nós temos alguns dados bem interessantes de alguns artigos dos países que tiveram o contato com o coronavírus anteriores ao Brasil, dizendo que, inclusive, uma pessoa pode se contaminar mais de uma vez e positivar mais de uma vez para o coronavírus. Então, dados que podem ser concretos, podem ser refutados, nós precisamos efetivamente de mais pesquisas para que a gente entenda como acontece esse período de incubação e como se dá essa transmissibilidade e por quanto tempo. Outra pergunta veio da Josiane. Professora, a contaminação de pessoa para pessoa com corona é maior do que a da tuberculose? Em relação à contaminação do coronavírus comparado com o Mycobacterium tuberculosis, sim, a transmissibilidade é maior, pelo que os artigos médicos indicam, do SARS-CoV-2 em relação à bactéria da tuberculose. Outra pergunta também da Josiane. No país temos várias doenças de notificação compulsória. Gostaria de saber se as notificações de COVID são maiores do que as doenças de notificação tropicais, por exemplo, dengue e zika.
Atualmente, Josiane, as notificações para Covid-19 superaram alguns dados de doenças tropicais, sim. Até mesmo porque as doenças tropicais, elas são doenças endêmicas, elas acontecem em algumas regiões tropicais. E a Covid-19, ela foi uma doença pandêmica, ela está sendo uma doença pandêmica. Ela atingiu todos os continentes e todos os países, fazendo com que a gente tivesse mais casos, sim. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem alguns dados de subnotificação, tanto para a Covid quanto para as doenças tropicais como dengue, zika, chikungunya e assim por diante. Mais uma pergunta aqui no chat da Josiane. O bacilo de Koch sobrevive no meio ambiente por até 8 horas, se ela não está enganada. A minha pergunta é: qual o tempo de vida no meio ambiente da Covid-19? Depende muito da superfície, Josiane, mas até 9 dias em algumas superfícies. Lembrando que não é um período de vida, tá? Porque o vírus ele não pode ser considerado vivo fora do corpo. Ele fica viável, ativado, até 9 dias em algumas superfícies. Depende muito do material superficial, podendo ser plástico, papel, vidro. Em metais, como cobre, por exemplo, que algumas empresas usam como bancada, em maçanetas, acaba diminuindo esse tempo para cerca de 12 a 48 horas, mas em algumas superfícies até 9 dias. Pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém quiser abrir o microfone aí para falar, fique à vontade. Cri, cri, cri. Não? Todo mundo entendeu tudo? Ah, vou pegar o endereço de e-mail de vocês e vou mandar uma atividade para cada um de vocês sobre a Covid. Olha que maravilha! Fábio, alguma pergunta? Dani Torres. Professora Daniela, que deu a palestra sobre diagnóstico. Se você quiser conversar um pouquinho com o pessoal, complementar minha palestra, fique à vontade, vai ser uma honra. Heitor, eu só queria fazer uma colocação da Aureliana, quando ela coloca anticorpo para proteção, ele está dando interferência aqui para mim, não sei se vocês me escutam aí. Estou escutando normal. Está normal? Então, tá bom. Logo no início da infecção, da entrada do vírus, não existe anticorpo, né? Esses anticorpos eles vão ser criados muito tempo, pelo menos aí uma semana depois, pela média do início da construção, da fabricação desses anticorpos. Então, não existe nenhuma imunidade inicial. Mesmo uma pessoa assintomática, desde que ela seja portadora, ela está transmitindo sim, e não tendo esses anticorpos como proteção, porque eles não foram ainda fabricados. Até mesmo, Dani, quando você comentou sobre os anticorpos lá na sua palestra, a gente tem que lembrar que eles passam por algumas fases de produção, né? Entre IgA, IgG, IgG demora algum tempo. Então, a gente acaba ficando com um bom período de transmissibilidade sem inativação dos anticorpos. E mesmo assim, em muitos artigos médicos, a gente tem dados de pessoas que positivaram para a Covid-19, tiveram a produção de anticorpos e conseguiram se recontaminar, e aí está sendo estudada a possibilidade de transmissão novamente. Então, sim, a gente tem alguns dados, se não me engano, são dados ingleses da Universidade de Oxford, que traz essa recontaminação e as pessoas voltaram a positivar para a Covid, mesmo tendo anticorpos já na circulação. Mas é bem complicada essa situação. E é bem difícil a gente precisar com grande certeza tudo, pessoal, porque é o que eu falei, a gente está estudando o vírus e a pandemia à medida que as coisas estão acontecendo. E é um vírus que ele pode se comportar de maneira diferente dependendo da qualidade ambiental do local, dependendo da alimentação do paciente, dependendo das características imunológicas. Ele realmente teve uma característica pandêmica, ele conseguiu atingir todos os continentes, mas ele pode ter comportamentos diferentes dependendo da região. Essa é a questão, dependendo da região e do paciente, né?
Na verdade, existem novos estudos e novos sequenciamentos, e eles estão tentando entender se essa nova sequência que está aparecendo seria uma nova infecção, ou se o corpo estaria pronto, se teriam anticorpos para que mesmo esse segundo sequenciamento não tivesse força para dar um sintoma. Heitor, eu não sei se você consegue visualizar aqui, mas a Josiane perguntou sobre envelope, se um vírus envelopado ele é mais potente, menos potente. Deixa eu ver, cadê? Ah, tá. O vírus envelopado é mais potente que o não envelopado? Na verdade, potência é um nome muito específico para a gente falar sobre isso. O que a gente sabe efetivamente, analisando a característica de todos os outros vírus, Josiane, é que os vírus envelopados, eles têm uma maior aderência às células do que os não envelopados. Um vírus envelopado, pelo envelope ter a mesma característica da membrana plasmática das células eucariontes, ele consegue facilmente ancorar na membrana plasmática da célula e penetrar facilmente nessa célula. O que a gente sabe também, estudando algumas doenças causadas por vírus envelopado, é que o vírus envelopado, ele é reconhecido com menos, não sei se é essa palavra que eu quero utilizar, ele é mais dificilmente reconhecido, vamos colocar assim, pelo nosso sistema imune, porque a natureza do envelope é a mesma natureza da membrana plasmática das nossas células. Isso acaba confundindo o sistema imunológico. Então, eu não sei se a palavra correta seria potência, mas ele consegue se aderir à célula com mais facilidade e penetrar na célula de maneira simplificada. O que a gente sabe também, aproveitando a sua pergunta, Josi, são os vírus, e aí complementando um pouquinho do que a professora Daniela trouxe, são os vírus com relação ao material genético. Os vírus de RNA, eles têm uma capacidade muito maior de serem mutados e transformados, podendo gerar novos subtipos do que os vírus de DNA. Um vírus de RNA, como é o vírus SARS-CoV-2, ele tem uma alta capacidade de transformação, de mutação, de alteração. Então, essas espécies que a gente tem de coronavírus, muito possivelmente derivaram de uma só, que foram sofrendo uma série de modificações na medida que passaram pelo corpo de outros animais, pelo corpo do ser humano, e foram surgindo novos subtipos. Por isso que a gente teve, ao longo da história, tantas contaminações com a mesma família de vírus, tá? Mas a gente tem até coronavírus que podem causar, como eu falei, contaminações leves e que a gente já tem entrado em contato ao longo da vida, mas não é o SARS-CoV-2. Aí tem mais uma pergunta da Josiane. Professores, então ter anticorpos contra o Covid não significa ser imune? Dani, quer responder essa? Quero. Depende do tipo de anticorpo. Quando existe o início de uma infecção e a entrada do vírus, é construído inicialmente o anticorpo do tipo IgM, que não significa imunidade. Imunidade significa fabricar um anticorpo que tem capacidade de memorizar a estrutura viral e ficar na circulação pronta para que seja destruído esse vírus na circulação ou quando você tem uma nova infecção. Significa que precisa ter um anticorpo do tipo IgG, que é um anticorpo de memória, para conseguir te imunizar. O IgM não imuniza. Perfeito. E aí tem uma pergunta da Daniele Torres, aluna de Ciências Biológicas, que ela diz o seguinte: em relação às pesquisas de vacinas para a Covid-19, já estão fazendo testes em humanos com algum tipo de efetivação, mesmo com pouco tempo de pesquisa? Sim, Dani, a gente tem pesquisas de vacinação acontecendo na Inglaterra e também acho que na Austrália, se eu não me engano, que eles estão testando, ou nos Estados Unidos, mas sim, tem 2 países que já estão fazendo testes humanos de uma possível vacina, mas a gente ainda não tem resultados conclusivos, porque a gente está na primeira fase de testes, mas se acredita que aí em cerca de 1 ano nós tenhamos
A gente espera isso, uma vacina relacionada à Covid-19. Lembrando que para a gente criar uma vacina demora muito tempo e também a gente precisa ter uma segurança. A vacina ela precisa ser segura não na questão de não trazer malefícios para o ser humano somente. Ela precisa ser segura no estímulo que ela vai dar ao corpo para que a gente desenvolva imunidade realmente contra aquele agente causador da doença. Mas, pessoal, uma coisa só para complementar aqui, que eu não comentei na palestra, eu falei efetivamente sobre os coronavírus, que são vírus zoonóticos, existe uma ligação muito grande com relação à destruição do meio ambiente, poluição atmosférica, poluição das águas, e o aparecimento, a emergência de algumas doenças, principalmente doenças de caráter viral. Então, a gente sabe efetivamente que a destruição do meio ambiente ela pode estar relacionada a vírus que estavam quietinhos dentro do corpo de animais silvestres chegarem com mais facilidade no ser humano. Isso pode acontecer sim. E aí fica um alerta, né? Nós, seres humanos, destruindo tanto pelo nosso modo de vida o nosso meio ambiente, a gente acaba, infelizmente, ao longo do tempo, pagando muito caro essa moeda da destruição. A Brigitte colocou uma pergunta aqui também. Olá, professor. Você sabe se tem algum estudo sobre medicamentos eficientes contra a Covid-19, sem ser a hidroxicloroquina? Sim, Brigitte, a gente tem alguns centros de pesquisa que estão efetivamente buscando alguns medicamentos. As pesquisas se iniciam sempre em medicamentos que a gente já conhece, para que efetivamente a gente possa utilizar tecnologias já bem arraigadas na pesquisa para que a gente possa combater o vírus, tá? Mas tem pesquisas acontecendo sim de novos princípios ativos, mas de medicamentos já existentes está se pesquisando a hidroxicloroquina, embora muitos países que começaram a fazer as pesquisas com a hidroxicloroquina já abandonaram essa pesquisa, dizendo efetivamente que a cloroquina não é eficiente como se pensa. E existem alguns países pesquisando também a nitazoxanida, que é um antiparasitário de amplo espectro, conhecido popularmente como Anita. Ele está sendo pesquisado para coronavírus. Mas a gente já tem a expectativa de novos fármacos, sim, principalmente fármacos de origem vegetal, manipulados através de alcaloides de plantas, para tentar combater o coronavírus. Mas vai ter uma palestra só falando sobre hidroxicloroquina com a professora Evelyn Cruz, que eu acho bem interessante você assistir, porque possivelmente ela vai falar desses novos medicamentos. O que mais, pessoal? Mais perguntas, mais dúvidas, objeções? Ai, que saudade de falar isso em sala de aula. Mais alguém? Pessoal que fez perguntas, consegui efetivamente responder as perguntas de vocês? Tem mais uma pergunta aqui da Adriana Pedron, que eu não respondi ainda. Sobre as subnotificações, existe algum estudo? Bom, Adriana, subnotificação é muito complicado, né? Principalmente agora com relação ao coronavírus, porque tem muitas pessoas que morrem e os testes efetivos para diagnosticar o coronavírus ainda não tinham sido divulgados daquela pessoa. Isso pode levar a uma subnotificação. Então, temos muitos indivíduos que acabam vindo a óbito e que o teste de coronavírus não foi divulgado o resultado ainda. Isso pode levar a subnotificação. A subnotificação, ela também pode estar associada com aquelas pessoas que têm os sintomas de coronavírus, mas ainda os sintomas brandos e moderados, e acabam fazendo todo o repouso domiciliar. E acabam não procurando uma unidade de saúde, porque apresentam os sintomas, mas ele ainda está leve, e isso pode ser considerado também uma subnotificação. A falar de subnotificação é muito complicado em um país como o Brasil, que a gente subnotifica muitas doenças. Existe um sistema muito falho de notificação, não só de coronavírus, mas de doenças parasitárias, até mesmo de acidentes com serpentes, a gente tem notificação
feita de maneira errada, ou até mesmo casos que não são levados a essas notificações do SUS. Então, é muito complicado a gente falar de estudos sobre subnotificação, porque eles acontecem não só com a Covid-19, mas com qualquer outra doença aqui, tá? Existem dados até pegando a pergunta lá da Josiane, subnotificação de Zika e subnotificação de dengue, porque muitas vezes passa mesmo. Não deveria, mas passa. Tá? Não deveria passar de não ser notificado, mas acontece, infelizmente. O que mais, pessoal? Mais perguntas, mais dúvidas? Não? Pessoal, então, novamente, muito, muito, muito obrigado por vocês terem passado esse período da manhã comigo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, professora Daniela, por contribuir aqui também com os seus conhecimentos. Muito obrigado, professora Alessandra, pelo convite. Professora Flávia, muito obrigado também por estar presente. Professora Mariana, que estava presente também. Professor Rafael, muito obrigado a todos os meus alunos que estiveram presentes. Agradeço a cada dia poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Obrigado a todos os participantes que não são da Universidade Anhanguera, que estão aqui pelos convites que a gente acabou disparando nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, que eu vou ter o maior prazer de responder os e-mails para vocês. Lembrando que eu gravei a nossa palestra e eu vou disponibilizá-la no YouTube. Vocês me encontram no YouTube como Professor Heitor Borali. Eu também vou mandar os slides para os coordenadores, para que eles disparem para os alunos. Fiquem tranquilos com relação a isso. Muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo dia e efetivamente assistam às demais palestras, assistam às demais exposições dos professores. Nós temos palestras todos os dias até o dia 2 de junho, às 11 horas da manhã e às 18 horas. Não percam, os conteúdos são super importantes para vocês. Um beijo e até a próxima. Professor, parabéns. Obrigada, muito bom, viu? professor. Eu que agradeço. Beijos, parabéns. Beijo, obrigado. Obrigada, Heitor. Obrigado, Nada, meu professor. anjo. Beijo. Parabéns. Excelente. Obrigado. Que abençoe. Amém. Se cuidem, usem máscara se for sair de casa, higienizem as mãos, cuidem da família. Cumpram o isolamento social para que a gente achate essa curva e consiga voltar à nossa rotina. Obrigado, professor. Parabéns pela palestra. Como sempre, maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Mari, que está mandando também parabéns aqui. Obrigado, Adriana, Ju. Obrigado a todos. Foi um prazer, pessoal. Precisando, estou sempre à disposição. Podem contar comigo.